o chão polido virou gelo sob meus pés. Enquanto eu estava ali, incapaz de me mover, minha mãe não correu até mim. Ela sibilou. Levantar. Você está nos envergonhando na frente dos Vanderbilts. Então meu pai arrancou o relógio do meu avô do meu pulso e o jogou na escuridão. Inútil, ele rugiu. Meu coração se partiu em 1.000.000 de pedaços. Mas eles não sabiam. Naquele momento de traição absoluta, eles não criaram apenas uma vítima. Eles criaram um inimigo e eu usaria o mesmo sistema que eles desprezavam para fazer o mundo inteiro deles ruir. Meu nome é Capitã Zora Helf, do Exército dos Estados Unidos. Fui treinado para avaliar uma ameaça em segundos, para manter a calma sob pressão e para compartimentar a dor. Mas nenhum dos meus treinamentos em West Point me preparou para o momento em que o piso de madeira polida da propriedade da minha família em Napa virou gelo sob meus pés. O Ralph Vineyard estava em toda a sua glória. Um cartão postal da opulência californiana. O sol do fim da tarde lançava um brilho dourado sobre as colinas ondulantes, e o ar, carregado com o aroma de dinheiro e jasmim em flor, carregava o murmúrio educado da alta sociedade. Convidados em ternos de linho e vestidos de seda seguravam taças do nosso premiado Chardonnay, enquanto suas risadas se misturavam ao tilintar dos talheres na porcelana. O aroma de costeletas de cordeiro assadas temperadas com alecrim do jardim da minha mãe emanava do amplo pátio de lajes. Era uma cena de perfeição calculada impecável, a especialidade da minha família. Eu estava andando no meio da multidão, um fantasma em minha própria casa, quando isso aconteceu. No momento eu estava caminhando em direção aos degraus de pedra que levavam ao gramado principal. No outro, meu calcanhar não encontrou apoio. Não houve tropeço, nem chance de recuperar o equilíbrio, apenas um deslizamento nauseante sem atrito. Meu copo de coquetel voou da minha mão, quebrando-se contra a pedra com um estalo cristalino e agudo que cortou o burburinho da festa. Então veio o impacto, uma explosão brutal e ofuscante de dor quando minhas costas bateram na borda dura de um degrau de pedra. O mundo ficou branco e então se transformou em um ponto de agonia. Fiquei ali, esparramado no chão brilhante, sem fôlego. A dor era algo vivo. Um fogo quente e abrasador se formou na base da minha espinha. Mas por trás da dor, uma clareza fria e horripilante começou a surgir. Meus sentidos militares aguçados, treinados para detectar anomalias, estavam gritando. Não era apenas a viscosidade anormal do piso. Era o cheiro. Um doce aroma químico, forte e enjoativo, que pairava no ar exatamente onde eu havia caído. Era o cheiro de polimento industrial, recém-aplicado e perigosamente espesso, que encobria até mesmo o rico aroma da comida. Tentei me levantar para recuperar alguma aparência de dignidade. Meus braços responderam, mas minhas pernas, nada. Uma dormência terrível estava subindo da minha cintura. Uma maré fria apagando o fogo do impacto inicial. O pânico, um sentimento que eu realmente não conhecia desde o treinamento básico, começou a apertar minha garganta. Isso não foi um acidente. Minha mãe, Genevieve, estava no topo da escada. Uma estátua perfeita em seu tailleur Chanel cor creme. Ela não correu até mim. Seu rosto, uma máscara cuidadosamente construída de elegância social, não demonstrava nenhum sinal de preocupação, apenas um profundo e fulminante aborrecimento. Quando ela falou, sua voz não era um sussurro, mas um chiado baixo e cortante, dirigido somente a mim. Zora, pare com isso. Você está envergonhando a família na frente dos Vanderbilts. Ela pontuou a frase com um leve, quase imperceptível, aceno em direção aos convidados mais estimados da noite. Para minha mãe, minha potencial paralisia era apenas um inconveniente social. Deitado ali, uma coisa quebrada no chão perfeito da minha família, senti uma solidão tão profunda que roubou meu fôlego. Preciso perguntar, você já sentiu uma traição tão profunda que doeu fisicamente? Se sim, deixe-me saber nos comentários. Porque naquele momento eu me senti completamente sozinho. Então meu pai, Alistair, avançou. Por um breve e tolo segundo, uma esperança infantil brilhou dentro de mim. Ele estava vindo para ajudar, mas seus olhos,
frios e duros como granito, não estavam olhando para meu rosto. Elas estavam fixadas no meu pulso. Ele não se abaixou para me ajudar a levantar. Ele se abaixou para arrancar o relógio do meu braço. Era o Pac Philippe do meu avô, uma peça vintage, simples e elegante, com uma pulseira de couro desgastada. Era a única coisa de valor que ele me deixou. A única pessoa nesta família que realmente me amou. No verso, sua escrita trêmula estava gravada: "O tempo provará seu valor, Zorá." Os dedos de Alistar cravaram-se na minha pele enquanto ele arrancava o relógio do meu pulso. A velha tira de couro gemendo em protesto. Ele se endireitou e segurou-o por um momento entre o polegar e o indicador, como se fosse um pedaço de lixo. E então, com um grunhido de desgosto, ele atirou-o na folhagem verde escura dos arbustos de Aélia ali perto. "Coisa inútil", ele rugiu, com a voz carregada de desprezo. E então ele olhou para mim, sua filha, deitada indefesa no chão. Inútil. A segunda palavra foi para mim. Eu sabia. Todo mundo sabia disso. Através da névoa de dor e humilhação, meus olhos encontraram minha irmã, Sarafina. Ela estava perto do bar, uma visão de graça em um vestido esvoaçante de seda esmeralda. Ela não estava olhando para mim com choque ou pena. Ela observava a cena com um pequeno sorriso tranquilo e triunfante nos lábios perfeitamente pintados. Ela se inclinou na direção de sua melhor amiga, murmurando alto o suficiente para que o som fosse ouvido em meio ao silêncio repentino e atordoante da festa. "Eu te disse", ela disse, sua voz um doce veneno. Ela sempre tem que fazer uma cena para chamar atenção. Essa foi a confirmação final. O chão polido, a humilhação pública, a profanação da minha única memória sagrada. Não foi uma série de eventos infelizes. Foi uma performance perfeitamente orquestrada, e eu era a estrela, quebrado e sangrando no palco. Os convidados ficaram paralisados, uma galeria de estátuas horrorizadas e fascinadas. Minha família, meu próprio sangue, me rejeitou. Naquele silêncio ensurdecedor, apenas uma pessoa se moveu. Kyle Vance abriu caminho no meio da multidão. Meu colega de West Point, meu amigo. Ele não hesitou. Ele se ajoelhou ao meu lado, com movimentos econômicos e precisos, do mesmo modo que um soldado se move em direção a um companheiro caído. Ele não me disse nada, seu foco era absoluto. Ele tirou o blazer azul marinho e o colocou delicadamente sobre minhas pernas, protegendo-me das dezenas de olhares curiosos e curiosos. Foi um pequeno gesto, mas foi uma fortaleza. Então ele olhou para cima. Não para mim, mas diretamente para meu pai. Seu maxilar estava tenso, e seus olhos, normalmente calorosos, agora eram pedaços de aço. Sua voz era baixa, desprovida de emoção, mas carregava o peso inconfundível de uma ordem no campo de batalha. "Ligue para o 911", ele disse, as palavras limpas e afiadas como uma baioneta. Agora mesmo, o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio do choque. Era o silêncio de uma linha de batalha sendo traçada. E enquanto eu estava ali, olhando das folhas verde escuras que escondiam o relógio do meu avô para a lã azul escura do blazer que me cobria, eu sabia que este não era o fim. Era o começo de uma guerra. O bip rítmico e constante de um monitor cardíaco é um som solitário. Um metrônomo eletrônico contando os segundos da sua incerteza. No frio estéril do quarto do hospital, esperando os resultados de uma ressonância magnética que definiria meu futuro, fechei os olhos contra o brilho fluorescente. O forte cheiro antisséptico do quarto desapareceu, substituído por outra coisa. O cheiro familiar de terra úmida, canos de PVC e cola Elmer. Eu não era mais um capitão de 32 anos com uma possível lesão na coluna. Eu estava de volta ao mundo confuso e maravilhoso da ciência da 8ª série. A feira de ciências de toda a escola foi o evento mais importante da minha vida no ensino fundamental. Por 3 meses, esse foi meu mundo inteiro. Enquanto outras crianças estavam no treino de futebol, eu concentrei toda a minha atenção no meu projeto, um complexo sistema de filtragem de água em vários estágios. Era meu bebê. Passei horas depois da escola no laboratório de ciências, com o sol da tarde entrando pelas janelas altas.
Cortei canos meticulosamente, coloquei areia e carvão em camadas em suas câmaras transparentes e realizei dezenas de testes, registrando cuidadosamente as mudanças nos níveis de pH em meu caderno. Sonhei com aquela fita azul do primeiro lugar, com o aceno impressionado do Sr. Davidson, o professor de ciências que eu idolatrava. Mas mais do que isso, eu sonhava com um tipo diferente de aprovação. Um simples aceno incondicional do meu pai. Eu estava tão perto. Na noite anterior à feira, fui ao laboratório para uma verificação final. A escola estava silenciosa, meus passos ecoavam no corredor vazio. No momento em que abri a pesada porta do laboratório, percebi que algo estava profundamente errado. Uma poça de água marrom e turva se espalhava pelo chão xadrez de linoleum. Meu coração despencou. Uma pedra caindo em um poço sem fundo. Meu projeto, meu lindo sistema de tubos e filtros, estava em pedaços. Foi uma carnificina. Parecia que alguém tinha pegado uma marreta. A bacia principal estava rachada, os filtros cuidadosamente dispostos em camadas foram despejados e misturados em uma lama lamacenta, e os canos transparentes estavam quebrados. E ali, no meio dos destroços, estava minha irmã, Sarafina. Ela segurava um pequeno martelo na mão, cuja cabeça polida refletia a luz. Sua expressão era uma obra-prima de perfeita inocência. Ela olhou da devastação para mim. Sua boca formando um U perfeito de surpresa, como se ela mesma tivesse acabado de se deparar com a cena. O caos que se seguiu foi um borrão de passos apressados e vozes adultas agudas. O Sr. Davidson chegou, seu rosto uma máscara de decepção. Então meus pais, chamados de um jantar. As primeiras palavras da minha mãe não foram: Zorá, você está bem? Mas ele inspirou profundamente e murmurou: que bagunça. Foi então que a apresentação de Sarafina começou. Foi digno de um Oscar. Lágrimas grandes e dramáticas escorriam pelo seu rosto. Ela soluçou dizendo que só estava tentando ajudar. Ela alegou que viu um pequeno vazamento e tentou colocar delicadamente uma conexão solta no lugar. Mas eu, segundo sua história, invadi a casa gritando com ela como uma louca. Na versão dela da história, eu era o vilão. Sobrecarregado pela pressão da competição, entrei em um ataque de raiva histérica e destruí meu próprio projeto. Ela fica tão intensa, Sara sussurrou para minha mãe, com a voz trêmula de fragilidade praticada. Eu só estava tentando fazer com que fosse perfeito para ela. Fiquei ali, atordoado, em um silêncio profundo. Tentei explicar. Apontei para o martelo em sua mão, para a pura violência deliberada da destruição. Não foi um toque suave que deu errado. Isso foi aniquilação. Mas minhas palavras eram apenas ruído. O zumbido frenético de uma mosca presa na teia de uma aranha. Ninguém ouviu. Ninguém acreditou em mim. Meu pai Alistair olhou para mim, não com raiva, mas com uma decepção cansada e devastadora, que era infinitamente pior. É sempre você, Zorá, ele disse, com a voz monótona. Sempre causando problemas. Minha mãe já estava conversando com o zelador, mais preocupada em limpar a cena desagradável do que em descobrir a verdade. O veredito foi rápido e brutal. Fui desclassificado da feira de ciências. Meus 3 meses de trabalho incansável foram jogados sem cerimônia em uma grande lata de lixo preta. Minha punição foi um mês de castigo e a humilhação máxima que me separou da alma. Tive que escrever uma carta formal de desculpas a Sarafina por levantar a voz e acusá-la falsamente. O primeiro lugar naquele ano foi para um vulcão feito de papel-mãe, bicarbonato de sódio e vinagre. Naquela noite, me escondi no meu quarto, com a porta trancada e o rosto enterrado no travesseiro. Eu podia ouvir as vozes dos meus pais vindo da sala de estar lá embaixo, seus tons carregados de admiração. Eles estavam elogiando Sarafina por sua bravura e por ser uma irmã mais velha tão carinhosa e atenciosa, por suportar minha suposta explosão com tanta elegância. Foi a primeira vez que realmente entendi uma lei fundamental da família Helff. A verdade não importava. Uma boa performance valeu mais. A história sempre foi mais importante que os fatos.
e Sarafina sempre foi, sem dúvida, uma contadora de histórias melhor. Isso me faz pensar: você já foi culpado por algo que não fez só porque a história de outra pessoa era mais crível? Se isso aconteceu com você, compartilhe nos comentários. Preciso saber que não sou o único. O insistente sinal sonoro metronômico do monitor me trouxe de volta ao presente, de volta aos lençóis frios e à incerteza aterrorizante. Abri os olhos e os ladrilhos acústicos brancos do teto do quarto do hospital entraram em foco nítido e implacável. A dormência fria nas minhas pernas ainda estava lá. Um eco aterrorizante do entorpecimento frio que se instalou em meu coração todos aqueles anos atrás. Eu finalmente vi isso com uma clareza dolorosa e perfeita. A queda no piso de madeira IP não foi uma tragédia nova. Era apenas uma versão maior, mais brutal e adulta do projeto científico destruído. Os jogadores eram os mesmos. Sarafina, a sabotadora angelical com um sorriso astuto e oculto. Meus pais, com sua indiferença calculada e favoritismo flagrante e inabalável, e eu, a vítima designada e culpada pelo meu próprio sofrimento. Tudo estava exatamente igual, exceto por uma coisa crítica. A menina da 8ª série no laboratório de ciências se trancou no quarto e chorou até seus olhos ficarem inchados e fechados. A mulher de 32 anos deitada nesta cama de hospital não o faria. Eu não choraria. Eu lutaria. A decisão de lutar, nascida no silêncio frio de um quarto de hospital, na verdade já havia se enraizado anos antes, após meu primeiro ano como cadete em West Point. Naquele verão, em vez de retornar ao luxo sufocante da propriedade Health, executei minha primeira manobra estratégica real. Contei à minha família que havia sido selecionado para um programa especial de treinamento de verão, um curso intensivo que era classificado. Era uma mentira, mas era necessária. Meu verdadeiro destino era longe de qualquer base militar. Comprei uma passagem só de ida em um ônibus Greyhound com destino a Midland, Texas. A longa e estrondosa jornada foi uma espécie de descompressão. A cada quilômetro que me separava dos vinhedos exuberantes e bem cuidados de Napa, eu sentia uma camada de expectativa e decepção se desfazer. Eu queria saber como era ganhar meu próprio sustento, me sustentar com meus próprios pés, completamente fora da longa e fria sombra do nome Health. Cheguei em Midland sob o sol escaldante do oeste do Texas com uma mochila e algumas centenas de dólares economizados do meu salário de cadete. Minha nova casa era um apartamento-estúdio apertado em cima de uma loja de pneus nos limites da cidade. O ar tinha um cheiro constante de borracha vulcanizada, e o calor opressivo do verão era uma presença física que pressionava por todos os lados. Não havia ar-condicionado, apenas um ventilador de teto frágil que espalhava o ar quente pelo ambiente. Consegui um emprego fazendo contabilidade e inventário para uma pequena empresa independente de perfuração de petróleo. O escritório era um trailer empoeirado, e meus colegas de trabalho eram homens rudes, com rostos bronzeados e mãos calejadas, que falavam em frases diretas e diretas. A vida em Midland era um contraste gritante e brutal com Napa. O mundo não era verde e suave, mas marrom e nítido. O ar não estava cheio do aroma de chardonnay e rosas, mas sim de poeira e fumaça de diesel. Eu trabalhava 10 horas por dia, 6 dias por semana. Minhas mãos, antes acostumadas à madeira polida da coronha de um rifle, agora estavam sujas de graxa e cobertas por uma fina camada de pó vermelho. Meu coque estilo militar estaria mole de suor ao meio-dia. O jantar geralmente era um sanduíche de peru e um saco de batatas fritas de uma loja 7-Eleven, comido sozinho no colchão irregular que servia de cama e sofá. Houve noites em que, sentado naquele quartinho abafado, ouvindo o zumbido das cigarras e o rugido distante dos caminhões na estrada, senti uma profunda e dolorosa solidão. O cansaço era profundo. Eu ficava olhando para o teto manchado de água e me perguntava se tinha cometido um erro terrível. O conforto de casa, a piscina refrescante, as refeições gourmet, tudo parecia a milhões de quilômetros de distância. Eu era um desviador. Mas então chegava sexta-feira. Meu chefe, um homem corpulento chamado Arl, me entregava um cheque. Não era muito, mas enquanto eu segurava aquele pequeno retângulo de papel em minha mão, um orgulho poderoso e feroz crescia em meu peito, afugentando o cansaço e a dúvida.
Esse foi o dinheiro que ganhei com minha própria mente e minhas próprias mãos. Era a coisa mais valiosa que já tive. Era a prova. Eu não era inútil. Eu era uma pessoa que conseguia sobreviver. Com meus primeiros salários, comprei uma caminhonete Ford de 20 anos de uso. Estava enferrujado em alguns lugares, e o motor fazia um barulho preocupante. Mas era meu. Era liberdade. Numa noite escaldante, quando voltava do trabalho, essa liberdade parou. O motor morreu sem aviso em um trecho solitário de estrada a quilômetros da cidade. Abri o capô, olhando fixamente para a confusão complicada e gordurosa de fios e metal, com o coração afundando em desespero. Justo quando uma onda de desesperança estava prestes a me atingir. Um caminhão de reboque empoeirado e manchado de graxa parou. Um mecânico mais velho, com um rosto gentil e envelhecido, e um nome, Gus, costurado em sua camisa, saiu. Ele não disse muita coisa, apenas resmungou, olhou sob o capô e começou a trabalhar. Em 20 minutos, ele diagnosticou um alternador defeituoso e, por meio de um pouco de magia mecânica, conseguiu fazer o motor funcionar novamente. Procurei na minha bolsa, pronta para dar a ele cada dólar que eu tinha. Quanto eu te devo? Gus limpou as mãos em um pano velho e oleoso e balançou a cabeça. Não, esquece, ele disse, com a voz baixa e rouca. Ele olhou para minhas roupas empoeiradas e meus olhos cansados. Você me lembra minha própria filha, teimosa como uma mula. Ele deu um pequeno sorriso genuíno. Vamos chamar isso de um jantar de boas-vindas ao Texas por minha conta. Fiquei ali sem palavras. Esse ato simples e inesperado de gentileza de um completo estranho quebrou algo dentro de mim. Senti uma ardência nos olhos e, para minha surpresa, comecei a chorar. Não as lágrimas silenciosas e reprimidas da minha infância, mas lágrimas grandes, confusas e de gratidão. Eu não chorava há meses, talvez anos. Foi uma libertação, uma limpeza de toda a solidão e luta. Aquele verão terminou. Dirigi minha caminhonete barulhenta de volta para o posto Greyhound e retornei para West Point. Eu era mais bronzeado. Minhas mãos estavam ásperas com calos, mas eu andava com um novo tipo de confiança. Eu sobrevivi. Não, eu prosperei em um mundo que não tinha nada a ver com o nome ou o dinheiro da minha família. Eu tinha provado a mim mesmo, a única pessoa que importava, que eu não era a coisa inútil que meu pai via. Eu era capaz. Eu era resiliente. Aquele verão em Midland se tornou minha fortaleza mental, uma fonte interna de força. Foi o primeiro tijolo que coloquei na fundação de uma vida que eu construiria para mim, uma vida cujo valor nunca poderia ser roubado e jogado no mato. Foi o começo da minha verdadeira independência. A fortaleza interna que construí naquele verão no Texas foi testada muitas vezes ao longo dos anos, mas nunca tanto quanto durante um brutal exercício de campo de inverno em Fort Drum, Nova York. Anos depois da minha fuga do Texas, eu já era um capitão experiente. Mas o frio em Fort Drum é um inimigo diferente. É uma força implacável que se infiltra em seus ossos e testa os limites de sua resistência. A neve caía em camadas grossas e pesadas, cobrindo o mundo com um manto branco. A temperatura havia caído muito abaixo de zero, e o vento uivava através dos pinheiros como um lobo faminto. Estávamos há dias em uma simulação logística complexa e eu cometi um erro. Um pequeno erro de cálculo em nossa cadeia de suprimentos, mas que teve um efeito cascata, causando atrasos e forçando outras unidades a se apressarem. Era possível consertá-lo, mas na hierarquia implacável do exército não há espaço para erros. Senti o peso dela me pressionando, pesado e frio como a própria neve. Eu estava sentado sozinho na tenda de comando escura e apertada, com as paredes de lona rangendo sob o ataque do vento. A única luz vinha do brilho verde de uma tela de computador tático. Eu estava exausto, gelado até a medula e alimentando uma profunda sensação de fracasso. Meu jantar consistiu em uma barra energética dura de uma loja de conveniência, que mastiguei sem sentir o gosto. No isolamento e no frio cortante, a velha e familiar voz do meu pai ecoou na minha mente. Inútil, sempre causando problemas.
A sensação de ser o investimento fracassado da família era um fantasma que nunca se afastava muito. A aba da barraca farfalhou e uma rajada de ar gelado entrou, seguida por Calivance. Ele estava coberto por uma leve camada de neve e suas bochechas estavam vermelhas de frio. Em suas mãos enluvadas, ele segurava 2 canecas térmicas fumegantes e amassadas. Ele não disse muita coisa, apenas empurrou uma das canecas na minha direção através da pequena mesa dobrável. Uma nuvem de vapor perfumado subia dela, com um cheiro incrivelmente maravilhoso de casa. Aqueci no fogão de campanha, ele disse, em voz baixa. Ele sentou-se à minha frente e envolveu a caneca com as próprias mãos. Parecia que você ia congelar. Olhei para a caneca. Era sopa de frango com macarrão da Campbell. A clássica lata vermelha e branca, um item essencial na infância de todo americano. Algo simples, quase ridiculamente banal, diante de nossos exercícios militares de alto risco. Mas naquele momento, o calor que atravessava o metal e chegava aos meus dedos congelados parecia mais luxuoso do que qualquer refeição 5 estrelas na propriedade da minha família. Era um calor que não tinha nada a ver com temperatura. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Os únicos sons são o das colheres raspando nas canecas e o uivo implacável do vento lá fora. Era um silêncio confortável, do tipo que você só pode compartilhar com alguém em quem confia completamente. Foi Callie quem quebrou o gelo, mas não com perguntas ou conselhos. Ele apenas acenou com a cabeça em direção à minha barra energética intocada. Essa coisa vai te matar mais rápido que o inimigo. Consegui dar um pequeno sorriso fraco e então, não sei porquê, a represa dentro de mim se rompeu sob o fraco facho bruxuleante de uma única lanterna alimentada por bateria. Comecei a falar pela primeira vez na minha vida. Contei a alguém a história completa da feira de ciências da 8ª série. Descrevi o projeto em detalhes. O orgulho que eu sentia, a visão da destruição, o olhar frio nos olhos do meu pai e o peso esmagador da punição. Contei a ele sobre a carta de desculpas que fui forçado a escrever para meu próprio sabotur. Eu não estava reclamando nem procurando piedade. Parecia mais um relatório de campo, um detalhamento imparcial de um trauma passado, como se eu finalmente estivesse desclassificando um segredo doloroso e guardado há muito tempo. Expus os fatos, as evidências de uma injustiça que moldou a essência de quem eu era. Callie ouviu. Ele apenas escutou. Ele não interrompeu. Não oferecia banalidades ou soluções fáceis. Ele me deu o presente raro e precioso de sua atenção exclusiva, seu olhar firme e focado na luz fraca. Quando finalmente terminei, minha voz sumindo no silêncio da tenda, um silêncio pesado se instalou entre nós. Eu me senti exposta, vulnerável. Eu me preparei para a resposta de sempre, um tapinha desajeitado no ombro, uma rápida mudança de assunto, mas Callie apenas me olhou diretamente nos olhos. Eles estavam errados, Zorá, ele disse, sua voz baixa, mas firme como uma rocha. Eles estavam profunda e terrivelmente errados. Ele tomou um gole de sopa e acrescentou, você é um dos oficiais mais capazes e resilientes com quem já servi. Suas palavras caíram como um gole de água fresca na terra seca. Não foi um elogio vazio. Foi uma avaliação profissional de um colega, um irmão de armas que me viu sob pressão, que testemunhou minha competência e minha coragem em primeira mão nos campos de treinamento e nas reuniões de comando. Foi uma validação pura, simples e inestimável. Pela primeira vez, senti que meu valor não era algo que eu tinha que provar constantemente, mas algo que era simplesmente visto e reconhecido. Naquela noite, me enfiei no meu saco de dormir. O calor da sopa ainda perdura na minha barriga. O vento ainda soprava forte lá fora e o frio era tão cortante quanto o anterior, mas não conseguia me atingir. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, um sono profundo e sem sonhos. Eu havia encontrado minha família. Não foi em um vinhedo magnífico no Vale de Napa, cercado de riqueza e status. Foi aqui, em uma barraca de lona, no meio de uma região selvagem congelada. Forjada na lealdade silenciosa e no entendimento compartilhado entre os soldados, era uma família de escolha e mais forte que o sangue. A paz que encontrei em Fort Drum, aquela tranquila sensação de pertencimento, durou alguns meses preciosos.
Eu carreguei isso comigo como uma brasa quente. Mas minha família tinha um jeito de me encontrar, de enviar uma corrente de ar fria para extinguir qualquer chama de contentamento que eu conseguisse construir. O ataque, quando ocorreu, não foi um ataque frontal. Foi uma infiltração furtiva disfarçada de ramo de oliveira. Veio na forma de um telefonema. Faltavam poucos meses para a fatídica festa. Eu estava em meu apartamento simples, mas organizado, perto da base, revisando arquivos pessoais quando meu telefone tocou com um código de área desconhecido de Napa. Era minha mãe. Quando atendi, sua voz estava estranhamente doce, um tom meloso que ela normalmente reservava para clientes ricos em potencial ou vizinhos influentes. Zorá, querida, como você está? Ela começou, as palavras fluindo como mel quente. Estávamos falando de você ontem à noite. Sarafina estava dizendo o quanto sentia falta da irmãzinha. Todos nós fazemos isso. A propriedade parece tão vazia sem você aqui. Fiquei em pé perto da janela e imediatamente fiquei em guarda. Essa era uma tática que eu conhecia bem. O bombardeio de amor, o afeto repentino e avassalador que sempre precede um pedido. Mas, apesar do meu cinismo, aprimorado por anos de experiência, uma parte tola e traiçoeira do meu coração vacilou. Uma pequena e desesperada centelha de esperança. Eu não falava com eles há quase um ano. Talvez eles tivessem mudado. Talvez eles realmente tenham sentido minha falta. Talvez desta vez seja diferente. Estou bem, mãe, eu disse, com a voz cuidadosamente neutra. O trabalho está agitado. Ah, tenho certeza que sim, querida. Estamos muito orgulhosos de você. Sabe, ela continuou exagerando. Seu pai e eu estávamos dizendo, nossa filha, a capitã, isso soa tão especial. Fiquei em silêncio, deixando que ela jogasse sua carta. Depois de mais alguns minutos de elogios melosos e fingido interesse pela minha vida, ela finalmente voltou ao verdadeiro propósito da ligação. O giro foi tão suave, tão praticado, que foi quase elegante. Falando em trabalho, ela disse, sua voz assumindo um tom mais confidencial. As coisas aqui passaram por uma fase temporariamente difícil. Você sabe como é. Mas na verdade é uma oportunidade. Seu pai tem um plano brilhante para expandir para uma nova linha de vinhos reserva premium. Aí vem. Pensei que o problema, querida, é que os bancos estão muito difíceis ultimamente. Precisamos de um empréstimo bastante grande para começar, e eles estão insistindo em um fiador com uma reputação impecável. Ela fez uma pausa para causar efeito. E então pensamos em você. Com sua posição, seu histórico impecável em West Point, meu amor, você seria a garantia perfeita. É apenas uma formalidade, claro, uma simples assinatura. Um frio mais frio que qualquer vento de tambor de Fortaleza percorreu minha espinha. Não era só uma questão de dinheiro. Era sobre meu nome, minha carreira, a única coisa que eu havia construído para mim, tijolo por tijolo, dolorosamente, inteiramente sozinho. Eles queriam aproveitar isso para usar minha honra como garantia para um de seus empreendimentos arriscados. O pedido foi tão audacioso, tão profundamente desrespeitoso, que me deixou momentaneamente sem palavras. Minha hesitação foi toda a abertura que meu pai precisava. Ouvi um farfalhar do outro lado da linha e então a voz de Alistair entrou na linha, ríspida e despojada de qualquer pretensão. Escute, Zorá, ele disse, com o mesmo tom que usava para funcionários de baixo desempenho. Foi breve, impaciente e totalmente indiferente. Sua mãe está sendo muito delicada. Sejamos francos. Esta família investiu muito em você. Sua educação, sua criação. Está na hora de você mostrar alguma responsabilidade. Pare de ser egoísta. Esse é seu dever. Obrigação. Aquela palavra me atingiu como um golpe físico. Foi a mesma palavra que eles usaram quando precisaram que eu cancelasse meus planos de cuidar dos filhos da Sarah. A mesma palavra que eles usaram quando esperavam que eu assumisse a culpa pelos erros de Sarah. Era a palavra que eles usavam para me acorrentar às suas expectativas,
para me lembrar que minha vida não era minha, mas uma dívida que eu tinha com eles. Todas as velhas feridas, todas as ofensas e sacrifícios voltaram à tona. O projeto científico destruído, a crueldade casual constante, a sensação de ser perpetuamente o segundo melhor. Naquele momento, a pequena centelha de esperança dentro de mim não se apagou. Foi aniquilado. Não sobrou nada além de cinzas frias e duras. Respirei lenta e profundamente, como faria antes de dar uma ordem difícil. Quando falei, minha voz estava calma, equilibrada e tão fria quanto o gelo que tinha acabado de se formar ao redor do meu coração. Não. Um silêncio atordoante ecoou do outro lado da linha. Eu nunca havia dito um não categórico para eles antes. Eu hesitei. Eu tinha me equivocado. Eu tinha dado desculpas. Mas eu nunca simplesmente recusei. O que você disse? A voz de Alistair era um rosnado baixo de descrença. Eu disse não, repeti, cada palavra uma pedra cuidadosamente colocada, construindo um muro entre nós. Eu não farei isso. Minha honra não está à venda. Houve outro momento de silêncio chocado, seguido por um rugido incoerente de fúria do meu pai. Então a linha caiu. Ele desligou na minha cara. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para a tela em branco do meu telefone. O silêncio do meu pequeno apartamento parecia vasto e absoluto. Eu sabia, com uma certeza profunda, que minha recusa não era o fim do assunto. Foi uma declaração de guerra. Eles não deixariam isso passar. Eles retaliariam. E aquele repentino e efusivo convite para uma festa em minha homenagem que chegou algumas semanas depois. Eu sabia exatamente o que era. Não era um ramo de oliveira. Foi o campo de batalha escolhido. O médico deu o diagnóstico com um distanciamento gentil e praticado que pareceu mais assustador do que qualquer demonstração evidente de pena. Lesão incompleta da medula espinhal. As palavras pairavam no ar estéril do quarto do hospital, clínicas e frias, desprovidas de emoção. Ele falou do prognóstico, do longo caminho da fisioterapia, das possibilidades e limitações. Ele usou frases como uma recuperação significativa é possível e os resultados podem variar. Mas eu não estava prestando atenção às nuances. Eu estava olhando para a grade familiar de placas acústicas no teto. O mesmo padrão que observei quando acordei aqui. Mas algo fundamental dentro de mim havia mudado. Eu não chorei. O tempo das lágrimas, da liberação suave da dor, havia acabado. Isso era um luxo para uma vida diferente, uma pessoa diferente. Os anos de raiva reprimida, a vida inteira engolindo injustiças grandes e pequenas, não explodiram em uma fúria ardente e catártica. Em vez disso, ele passou por uma mudança química. Esfriou. Ele comprimiu. Endureceu. Cristalizou-se em uma única e perfeita objetiva fria. A dor era como um fogo crepitante na base da minha espinha. O medo era uma corrente elétrica zumbindo sob minha pele, mas, acima de tudo, havia uma clareza tão nítida que era quase pacífica. Isso não era mais só sobre mim. Virei a cabeça no travesseiro duro do hospital e olhei para Callie. Ele esteve lá a noite toda, uma presença silenciosa e constante na desconfortável cadeira de visitas ao lado da minha cama. Ele não dormiu. Eu podia ver o cansaço no maxilar dele. Mas seus olhos estavam alertas e focados inteiramente em mim. Ele estava esperando, não que eu desistisse, mas que eu recebesse ordens. Ele me conhecia muito bem. Minha voz, quando falei, era baixa, mas isenta de qualquer tremor de vítima. Era a voz de um comandante avaliando uma ação hostil, identificando o inimigo e escolhendo o campo de batalha. Eles fizeram isso deliberadamente, Callie. Eu disse, minhas palavras eram precisas e uniformemente espaçadas. Cada uma delas é uma pedra cuidadosamente colocada. Não se tratava de uma disputa familiar. Eles agrediram um oficial do Exército dos Estados Unidos. Enfatizei cada palavra. Oficial, Exército dos Estados Unidos. Não era apenas um título. Era um escudo, uma espada, uma jurisdição.
Eu estava reformulando a narrativa não como uma filha destruída e traída pela família, mas como uma soldada atacada em seu próprio território. Eu estava pegando minha agonia pessoal e colocando-a sob a autoridade da única instituição em que confiava. A única família que nunca me decepcionou. Eu estava invocando o juramento que havia feito, aquele que ambos havíamos feito com as mãos levantadas, de defender nossa nação contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais. Eu estava percebendo com uma certeza arrepiante e absoluta que às vezes os inimigos domésticos mais perigosos compartilham sua linhagem e dormem sob o mesmo teto. O rosto de Kali endureceu, o cansaço em seus olhos foi substituído por uma intensidade nítida e focada. Ele entendeu a mudança estratégica imediatamente. Ele conhecia as profundas implicações das minhas palavras. Isso não era mais uma questão privada a ser tratada pela sobrecarregada polícia local e por caros advogados civis que podiam ser comprados e vendidos. Este foi um ataque a um oficial federal, uma ameaça direta à prontidão militar e à integridade do pessoal. Entendo, disse ele, e sua voz assumiu o tom formal e conciso de um subordinado reconhecendo um comando crítico. Ele se levantou, a cadeira raspando suavemente contra o linóleo polido. Ele pegou o telefone, me deu um último e firme aceno de confirmação e saiu para o corredor, fechando quase completamente a porta atrás de si, me dando a ilusão de privacidade. Eu podia ouvir sua voz, abafada, mas clara, através da pequena fresta. Não era mais a voz do meu amigo preocupado. Era a voz do capitão Kali Vance, do Exército dos Estados Unidos, relatando a cadeia de comando. Senhor, aqui é o capitão Kali Vance, número de serviço. Ouviu recitar suas credenciais com a naturalidade automática e praticada de um soldado. Estou relatando um incidente de categoria 1. Uma de nossas oficiais, a capitã Zora Helf, foi agredida intencionalmente. O potencial de lesões debilitantes permanentes é alto. Houve uma pausa enquanto ele escutava. O incidente ocorreu em solo americano. Sim, senhor. Os Azalantes eram sua própria família. Aquele único telefonema foi uma pedra que deu início a uma avalanche. Ele ativou uma máquina que minha família, com toda a sua arrogante riqueza civil e poder social, jamais poderia compreender. Eles entendiam o poder do dinheiro, dos advogados contratados, dos acordos secretos e da influência social. Eles não tinham noção do vasto poder institucional impessoal e implacável que tinham acabado de provocar. Em poucas horas, as coisas começaram a se mover com uma eficiência militar silenciosa e assustadora. Uma representante do gabinete do advogado-geral mais próximo, uma mulher com um olhar aguçado e o comportamento prático de uma oficial de carreira, chegou ao hospital antes do pôr do sol. O Departamento de Polícia de Napa, que estava tratando o caso como um incidente doméstico complicado, agora se viu cooperando com investigadores criminais de rosto impassível do Exército. O relatório oficial não era mais um simples ataque. Agora, foi classificado como um ato que causa dano potencial a um ativo militar ativo. Um ato que impactou diretamente a segurança nacional e a prontidão para o combate. Senti a mudança na atmosfera, uma mudança tangível na gravidade da sala. O imenso peso que eu estava carregando, o fardo esmagador de lutar sozinho, começou a desaparecer. Estava sendo transferido para ombros mais largos e fortes. O sistema ao qual eu havia dedicado minha vida agora estava nas minhas costas. Mais tarde naquela tarde, o advogado do JAG entrou no meu quarto. Seu uniforme classe A estava impecável, e seu crachá dizia Reis. Sua insígnia de patente mostrava que ela era major. Ela se movia com um ar de competência tranquila e inabalável que eu, como colega oficial, achei imensamente reconfortante. Ela não ofereceu condolências vazias nem se preocupou com minha condição. Ela foi direto ao ponto. Capitão Helf, ela começou, com a voz nítida e profissional. Eu sou o Major Reis. Fui designado como advogado principal do seu caso. Analisei o relatório preliminar do Capitão Vance e as conclusões iniciais das autoridades locais. Ela tirou um tablet protegido da pasta e sentou-se. Tudo negócios. A partir deste momento, os JAGs cuidarão de todos os aspectos legais e investigativos deste incidente.
Sua única missão agora, capitão, é se concentrar na sua recuperação. Nós cuidaremos do resto. Ela olhou para mim então, sua expressão profissional suavizando-se por apenas uma fração de segundo, uma corrente oculta de profunda solidariedade passando entre nós. Nós cuidamos do nosso próprio capitão. Deitado naquela cama de hospital, finalmente me permiti fechar os olhos sem o peso do mundo pressionando minhas pálpebras. A guerra havia sido declarada e os planos de batalha estavam sendo traçados. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não era o único combatente em campo. Eu tinha toda a força e poder do exército dos Estados Unidos ao meu lado. A família Helf começou uma briga com a filha. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de entrar em guerra com o exército. Enquanto eu aprendia a navegar pelo mundo em uma cama de hospital, as rodas da justiça militar giravam com força implacável e silenciosa. Meus dias eram um ciclo monótono de fisioterapia, controle da dor e ficar olhando para o teto. Mas minha mente estava na linha de frente, recebendo despachos do Major Reis. Ela era minha observadora atenta, meus olhos e ouvidos no chão. Certa manhã, Kyle me trouxe um livro do pesquisador Bnei Brown. Abri em uma página aleatória e meus olhos pousaram em uma frase. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraqueza. Parecia uma ordem direta. Naquele exato momento, meu telefone tocou. Era o Major Reis. A operação está em andamento, capitão, ela disse, com a voz séria. Mandados foram cumpridos. Mais tarde descobri como isso aconteceu. Era uma manhã ensolarada perfeita no Vale do Napa. Meu pai e minha mãe estavam tomando café da manhã na varanda. Croissants e suco de laranja fresco, um cenário de tranquilidade doméstica. Essa tranquilidade foi quebrada pela chegada de um comboio de sedãs sem identificação avançando sobre a entrada de cascalho perfeitamente aparada. A propriedade Helf, um lugar tão privado que era praticamente uma fortaleza, foi subitamente invadida. Agentes da Divisão de Investigação Criminal do Exército e do FBI, uma força-tarefa conjunta criada devido ao elemento de fraude financeira, se espalharam pela propriedade. Eles foram educados, profissionais e completamente inabaláveis. Eles protegiam o perímetro e sua presença era uma violação da bolha de poder e controle que minha família sempre considerou garantida. Enquanto uma equipe coletava amostras forenses do piso de madeira do IP, o alvo principal era o escritório particular de Alistair. Meus pais, me disseram, ficaram chocados e indignados. Minha mãe protestou sobre a reputação deles enquanto meu pai reclamava dos altos preços de seus advogados. Mas suas ameaças e posição social não significavam nada para esses homens e mulheres. Pela primeira vez em suas vidas, os Etins ficaram completamente impotentes quando estranhos armados com toda a autoridade do governo dos Estados Unidos começaram a desmantelar metodicamente seu mundo particular. No opulento escritório de mogno do meu pai, atrás de uma inestimável pintura de paisagem, eles encontraram um cofre biométrico de última geração embutido na parede. Quando questionado sobre a combinação, Alistair recusou. Seu rosto uma máscara de fúria fria. A voz da Major Reis ecoou pelo telefone enquanto ela me contava tudo. A equipe de tecnologia do FBI está trabalhando nisso, mas é um sistema complexo. Eles estão projetando algumas horas. Pode haver um atalho, eu disse, um pensamento intuitivo repentino me atingiu. Kyle está aqui. Você pode colocá-lo? Expliquei meu palpite para Kyle. Era uma aposta arriscada, um palpite psicológico baseado em uma vida inteira observando as obsessões do meu pai. Kyle fez uma ligação rápida para um amigo no comando cibernético do exército. Não era nada ortodoxo, mas eram circunstâncias incomuns. Ele transmitiu minha teoria. Poucos minutos depois, ele recebeu uma mensagem de resposta. O Major Reis voltou à linha. Capitão, seu palpite foi notavelmente preciso. Acabamos de receber uma dica. Sua voz continha um tom de respeito profissional. A combinação do cofre era o aniversário de Sarafina. 8 dígitos inseridos ao contrário. Um pequeno detalhe assustador que expôs a paisagem distorcida da mente do meu pai.
Sua filha de ouro, seu bem mais precioso, sua identidade, a chave para proteger seus segredos mais obscuros. A pesada porta do cofre se abriu. A princípio, o que eles encontraram foi exatamente o que a unidade de crimes financeiros do FBI esperava. 2 conjuntos de livros, um para a Receita Federal e outro para a Realidade, detalhando uma rede de empresas de fachada e contas offshore. Foi o suficiente para causar sérios problemas ao meu pai. Mas enterrados sob os livros contábeis em um envelope pardo lacrado, eles encontraram algo muito mais sinistro. Eles encontraram a arma. Não era uma arma nem uma faca. Era um documento. Um plano de várias páginas meticulosamente elaborado, escrito à mão com a caligrafia precisa e inclinada do meu pai. Era um projeto para minha destruição. A Major Reis leu trechos para mim pelo telefone, com a voz fria e firme, mas eu conseguia ouvir o choque latente. O plano delineou passo a passo uma estratégia para orquestrar um acidente lamentável para mim. Ele detalhava como, após o acidente, eles invocariam uma procuração médica, um documento que eu vagamente me lembrava de eles terem me enganado para assinar anos atrás, só para garantir, caso algo acontecesse com você em serviço, querida, para que eu fosse declarada legalmente incompetente. O passo final foi assumir o controle dos meus bens, incluindo um fundo substancial que meu avô havia deixado somente em meu nome, um fundo do qual meu pai sempre se ressentiu. A premeditação foi horripilante. Havia notas nas margens comparando a eficácia e a detectabilidade de diferentes agentes químicos a serem usados no chão. Álcool isopropílico misturado com cera de carnoba. Uma nota dizia: deslizamento máximo, traço mínimo. Houve cálculos sobre a força necessária para garantir uma queda grave o suficiente para causar uma lesão na coluna, mas não imediatamente fatal. Este não foi um ato espontâneo de crueldade nascido de um momento de raiva. Este foi um plano corporativo frio e calculado para eliminar um investimento fracassado e absorver seus ativos. Foi conspiração para cometer danos corporais graves, fraude eletrônica e uma dúzia de outros crimes. A descoberta daquele documento mudou tudo. Transformou o caso de uma agressão brutal em uma conspiração criminosa profundamente premeditada. Era a prova cabal, a pedra de roseta da traição da minha família. Houve um longo silêncio no telefone depois que o Major Reis terminou de ler. Eu podia ouvi-la respirar fundo e estudar do outro lado da linha. A verdade era mais feia e monstruosa do que eu poderia imaginar. Mas, como Bnei Brown escreveu, não foi uma fraqueza. Era uma arma. Minha arma. Capitão, disse a Major Herreia finalmente, sua voz ecoando a certeza de um veredito já dado. Temos tudo. Sua batalha foi vencida. Só falta a sentença. A reunião não foi uma negociação. Foi uma rendição tática, e eles ainda não sabiam disso. O local escolhido não foi o luxuoso escritório de mogno do advogado deles em São Francisco, com suas vistas panorâmicas da cidade projetadas para intimidar. Em vez disso, o campo de batalha era uma sala de conferências estéril e sem janelas em um prédio federal, um lugar desprovido de personalidade e jogos de poder. O ar tinha um leve cheiro de café velho e indiferença burocrática. Eles já estavam lá quando chegamos. Meu pai, Alistair, minha mãe, Genevieve, e minha irmã, Sarafina, estavam sentados em um lado de uma mesa longa e polida. Eles estavam ladeados por sua equipe de advogados caros, parecendo confiantes, quase presunçosos, como se esse fosse apenas um processo civil a ser resolvido com um talão de cheques. Eles me viram e suas expressões se contraíram com um lampejo de aborrecimento, não de medo. Do outro lado da mesa estava minha equipe, o Major Reis, afiado e composto, um promotor assistente dos Estados Unidos de rosto sério chamado Sr. Shane Cali, montando guarda atrás de mim. Eu estava na minha cadeira de rodas, vestido com meu uniforme formal do exército, a jaqueta azul escura adornada com minha patente e minhas fitas. Senti o peso do uniforme, não como um fardo, mas como uma armadura. Hoje, eu não fui vítima deles. Eu era a capitã Zora Helf, representando a instituição que eles haviam subestimado gravemente. O conselho principal, um homem de cabelos grisalhos e um terno de $5.000, começou com um ar de condescendência magnânima.
É claro que estamos profundamente tristes pelo lamentável acidente que aconteceu com Zorá, ele disse suavemente. E no espírito de reconciliação familiar, a família Helf está preparada para fazer um acordo muito generoso para cobrir todas as despesas médicas e garantir o conforto futuro de Zorá. O Sr. Shen, o promotor federal, deixou um pequeno sorriso frio surgir em seus lábios. Ele não respondeu à oferta. Em vez disso, ele deslizou uma pasta fina sobre a mesa. Vamos pular a parte sobre o acidente, ele disse, com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade enervante. E vamos falar sobre o relatório de laboratório da equipe forense do FBI. Aquele detalhando a alta concentração de álcool isopropílico 99% misturado com cera de carnoba encontrada na seção específica do piso IP onde meu cliente caiu. A postura confiante de Alistar vacilou. Apenas uma fração, mas eu vi. A primeira rachadura na fachada. O Major Reis entendeu a deixa. E já que estamos no assunto, ela disse, dando um toque em seu tablet, vamos rever alguns outros itens. Uma grande tela na parede piscou e ganhou vida. A primeira imagem era uma fotografia em close do piso perigosamente escorregadio. O próximo slide continha declarações juramentadas de convidados da festa descrevendo a reação fria da minha mãe e a raiva do meu pai. Então, uma linha do tempo apareceu mostrando o atraso de 15 minutos entre minha queda e a ligação para o 911, cruzada com a gravação de áudio das exigências frenéticas e depois furiosas de Cale. Sarafina começou a tremer, suas mãos perfeitamente cuidadas apertando uma a outra em seu colo. Minha mãe olhou fixamente para a tela, seu rosto empalidecendo sob a base cara. Mas isso foi apenas o começo. O tiro mortal ainda estava por vir. O Sr. Shen se levantou e caminhou lentamente em direção à tela. E agora, a peça central da nossa evidência, disse ele. Anexo A. Ele clicou no controle remoto. A imagem na tela mudou para uma digitalização de alta resolução de um documento manuscrito. Era o plano do cofre do meu pai. A sala caiu num silêncio mortal e sufocante. Você podia ouvir o leve zumbido das luzes fluorescentes acima. Sr. Helf, disse o Sr. Shen, com a voz enganosamente calma. Ele usou um apontador laser para destacar uma frase específica e condenatória. Essa é sua letra? Anota aqui na margem, aquela que diz, certifique-se de que a queda seja grave o suficiente para causar trauma na coluna. O colapso foi instantâneo e absoluto. Era como assistir a um prédio implodindo. Genevieve soltou um pequeno suspiro estrangulado, com os olhos arregalados de choque genuíno e horrorizado. Ela se virou para o marido, não como um cúmplice, mas como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. O rosto de Alistar passou de pálido para um branco acinzentado. Gotas de suor escorriam de sua testa, e ele parecia encolher em seu terno caro. E Sarafina, ela se desfez completamente. Ela começou a soluçar alto, feio e engasgado. Eu não sabia, ela gritou, apontando um dedo trêmulo para o pai. Eu não sabia disso. Eu só pensei em lhe dar uma lição, em colocá-la em seu devido lugar. Sua confissão saiu em uma torrente de pânico e autopreservação que pairava no ar. Uma última e patética admissão de sua própria crueldade mesquinha. A frente unida da família Helf se despedaçou em 1.000.000 de pedaços. Cada um lutando para se salvar e apontar o dedo para o outro. Sua queda não foi majestosa nem trágica. Foi sórdido, patético e total. Pela primeira vez, me permiti olhar para eles. Encontrei os olhos vazios e aterrorizados do meu pai. Encontrei o olhar de horror crescente da minha mãe. Encontrei o olhar cheio de lágrimas e autopiedade da minha irmã. Passei a vida desejando a aprovação deles, temendo a desaprovação deles. Agora eu não sentia mais nada, apenas um vasto e silencioso vazio onde costumava haver dor. Eu já tinha visto o suficiente. Virei a cabeça ligeiramente e olhei para o Major Reis. Acredito que já disse tudo o que precisava dizer, eu disse, com a voz firme e clara, cortando o som do choro de Sarah. Foi uma demissão. O Major Reis fez um pequeno e quase imperceptível aceno. Kyle se moveu para trás de mim,
com as mãos apoiadas delicadamente nas alças da minha cadeira de rodas. Ele me virou e me empurrou em direção à porta, deixando para trás os destroços da minha antiga família. Nós os deixamos para serem devorados pelas consequências de suas próprias ações monstruosas. Seus sussurros de pânico e acusações desapareceram quando a pesada porta se fechou atrás de nós. A guerra acabou. Eu tinha vencido. As notícias chegaram em partes, entregues pela Major Reis com seu jeito profissional e conciso, como sempre. Alistair Helf e Sarafina Helf foram condenados a longas penas de prisão por uma série de crimes federais. A propriedade Helf, os vinhedos, a marca de vinho. Tudo foi apreendido e liquidado para pagar multas e restituições. Genevieve, sem nada, foi forçada a se mudar para um pequeno apartamento alugado em uma cidade que ela antes teria desprezado. A dinastia Helf havia se transformado em cinzas. Eu imaginei esse momento por meses. Pensei que a vitória teria um sabor doce, como a justiça. Achei que seria como tirar um peso da cabeça, um crescendo triunfante. Não aconteceu. Em vez disso, as consequências da guerra deixaram um silêncio oco e ecoante em seu rastro. Não havia alegria, nem euforia, apenas uma exaustão profunda, profunda na alma. Eu tinha vencido. Mas no processo, eu sistematicamente aniquilei minha própria família. E mesmo uma família tóxica, descobri, deixa um buraco enorme quando se vai. Meus dias entraram em um ritmo novo e cansativo em um centro de reabilitação militar em San Antônio. Cada manhã era uma batalha travada em uma nova frente. Era uma guerra contra meu próprio corpo, uma luta para trazer a vida de volta aos nervos e músculos que haviam sido silenciados. Aprender a dar um único passo vacilante com a ajuda de barras paralelas parecia uma luta maior do que qualquer pista de obstáculos em West Point. Mas, além da batalha física, eu estava lutando contra os fantasmas da minha mente. Os rostos da minha família naquela sala de conferências, suas máscaras de poder arrancadas para revelar as almas patéticas e em pânico por baixo. A luta terminou, mas o campo de batalha ainda estava coberto de destroços. Uma tarde, Callie veio nos visitar, com uma expressão estranhamente preocupada. Sua mãe encontrou meu número, ele disse, com a voz hesitante. Ela ligou. Ele me disse que ela estava chorando, implorando para que ele passasse uma mensagem. Ela implorou por meu perdão. Ela jurou que não tinha ideia do que Alistair estava planejando e que estava tão chocada quanto qualquer um. Ela me amava, ela dizia. Ela sempre me amou. Ouvi Callie contar a conversa, com a expressão impassível. Não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma piedade, nem mesmo um lampejo da velha e familiar esperança. Eu havia aprendido há muito tempo que o fato de minha mãe não saber era uma habilidade de sobrevivência cuidadosamente cultivada. Foi uma cegueira intencional, uma escolha consciente de desviar o olhar de qualquer acontecimento desagradável que pudesse manchar a fachada perfeita de sua vida. Sua ignorância não era uma defesa. Foi cumplicidade dela. Você não precisa responder, Callie disse suavemente, vendo o vazio em meus olhos. Eu sei, eu disse. E isso foi tudo. A conversa terminou. A porta estava fechada. Algumas semanas depois, em um raro fim de semana, passe do centro. Pedi para Callie fazer algo por mim. Nós dirigimos por horas em direção ao oeste, saindo da cidade em direção à costa. Acabamos em Point Reyes, um trecho selvagem e varrido pelo vento do litoral norte da Califórnia. O ar era fresco e penetrante com o cheiro de sal e cipreste. Callie empurrou minha cadeira de rodas por um caminho acidentado até chegarmos a um penhasco com vista para a vasta extensão agitada do Oceano Pacífico. O oceano era de um verde acinzentado tumultuado, com sua superfície salpicada de cristas brancas. As ondas batiam contra as rochas abaixo com um rugido percussivo implacável. Era uma cena de poder bruto e indomável, um antídoto perfeito para o ambiente estéril e controlado do hospital. Coloquei a mão no bolso do meu casaco e tirei uma única chave de latão antiga. Era a chave da porta da frente da propriedade Helf. Durante anos, eu o mantive no meu chaveiro em cada mudança, em cada implantação. Eu disse a mim mesmo que era apenas desespero.
Mas eu sabia a verdade. Era um símbolo de uma esperança tênue e profundamente enterrada de que um dia haveria um lar para eu retornar, que um dia a porta se abriria e eu seria bem-vindo. Segurei a chave na palma da minha mão, seu metal frio contra minha pele. Olhei para ele, aquele pequeno e obsoleto pedaço de metal que representava tanta dor e tanta falsa esperança. Então, com um movimento silencioso e deliberado, puxei meu braço para trás e o joguei o mais longe que pude, por cima do penhasco. Ele captou a luz por um breve segundo, um pequeno arco dourado contra o céu cinza antes de desaparecer sem um respingo na água turbulenta abaixo. Acabou, sussurrei, mais para mim mesma do que para Callie. Ele veio ficar ao meu lado, com a mão pousada gentilmente em meu ombro. Você está bem? Ele perguntou. Uma única lágrima, quente e inesperada, escapou dos meus olhos e percorreu minha bochecha. Não era uma lágrima de tristeza ou de raiva. Foi uma lágrima de libertação. Eu assenti. Estou bem, eu disse, minha voz clara e firme acima do rugido das ondas. Acabei de perceber uma coisa. Fui criado ouvindo o versículo bíblico sobre perdoar 70 vezes 7. Sempre pensei que se tratava deles, de livrá-los da responsabilidade. Olhei para o oceano infinito, símbolo de um futuro que era ao mesmo tempo assustadoramente vazio e maravilhosamente cheio de possibilidades. Mas eu estava errado. O maior perdão não é para eles, é para mim. Perdoando a mim mesmo por ser fraco o suficiente para continuar esperando. Perdoando a mim mesmo por querer amor de pessoas que eram incapazes de dá-lo. Eu os perdoo para que eles não tenham mais poder sobre mim. Mas, principalmente, eu me perdoo. Respirei fundo o ar salgado e, pela primeira vez desde que pisei naquele piso polido de ipê, me senti livre. 2 anos se passaram. 2 anos reaprendendo o mundo, um passo doloroso e determinado de cada vez. O caminho de volta não foi uma linha reta, mas um caminho sinuoso de vitórias e contratempos. Mas eu caminhei por ela e ela me levou para casa, não para os vinhedos ensolarados de Napa, mas para os muros de pedra cinzenta e os terrenos sagrados de West Point. O exército, à sua maneira, cuidou de mim. Depois que me aposentei do serviço ativo por motivos médicos, me ofereceram um cargo de professor. Agora meu título é professor Helf e leciono um curso sobre ética militar e liderança para a próxima geração de oficiais. Moro em uma pequena casa histórica no terreno da academia com Callie, que, num golpe de perfeita serendipidade, também foi transferido para cá como instrutor. Todas as manhãs acordo com a vista do majestoso rio Hudson. Sua superfície é calma e cinza sob a luz do amanhecer. Sinto uma sensação de paz que nunca conheci. Um silêncio que não é vazio, mas pleno. No segundo aniversário do dia em que saí do centro de reabilitação, Callie me entregou uma pequena caixa de veludo. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e esperança. Eu abri. Lá dentro, sobre uma cama de cetim preto, estava o PC Felipe do meu avô. Foi perfeito. O cristal era transparente, a caixa de ouro polida com um brilho suave, a pulseira de couro desgastada cuidadosamente restaurada. Estava funcionando. Fiquei olhando fixamente, com a respiração presa na garganta. Eu tinha um amigo no departamento do xerife de Napa, admitiu Callie, com a voz baixa. Pedi que ele voltasse e revistasse o terreno no dia seguinte. Eu tinha a sensação de que você iria querer isso de volta algum dia. Ele tirou o relógio da caixa e o colocou delicadamente em meu pulso. O peso frio e familiar se instalou contra minha pele. As cicatrizes nas minhas costas, um mapa permanente da traição da minha família, ainda doem nos dias frios. Mas este relógio no meu pulso era um tipo diferente de lembrete, um lembrete de um legado diferente. As palavras do meu avô gravadas no verso pareciam uma profecia cumprida. O tempo provará seu valor, Zorá. O tempo tinha. Poucos meses depois do início do semestre, durante uma palestra para um grupo de cadetes femininas do último ano, uma delas levantou a mão. Ela era uma jovem inteligente e entusiasmada que me lembrava um pouco de mim mesma naquela idade. Professor Helf, ela perguntou, como você lida com o fracasso, com a injustiça, quando pessoas em quem você deveria confiar o decepcionam?
A pergunta pairava no ar, crua e real. Fiz uma pausa, olhando para além dela, pela janela alta e arqueada, em direção ao histórico campo de desfile, o avião, onde gerações de cadetes marcharam e treinaram. West Point vai te ensinar como ser um soldado, eu disse, minha voz ressoando no silencioso auditório. Eles lhe ensinarão táticas e estratégias e como liderar sob ataque. Mas eles não ensinam como curar. E essa é uma habilidade que você precisará tanto quanto. Olhei para a jovem e para todos os rostos esperançosos e determinados que me olhavam. Resiliência não significa nunca cair. Não se trata de ser inquebrável. Trata-se de saber como se levantar uma e outra vez, mesmo quando as cicatrizes permanecem. Trata-se de aprender que você tem que ser seu próprio salvador. Deixei meu ponto final assentar. E o mais importante, trata-se de entender, em seu íntimo, que seu valor não é determinado por sua família, por sua posição social ou pela opinião de qualquer outra pessoa. É inerente. Você define isso. Ninguém pode tirar isso de você, a menos que você deixe. A história não termina com um grande evento, mas com um momento simples e perfeito. É uma manhã fresca de outono. Kylie e eu estamos caminhando pela Flirtation Walk, a trilha que serpenteia ao longo do Hudson. As folhas das árvores são uma explosão de vermelho e dourado, e o ar é limpo e fresco. Estou usando uma bengala elegante, feita de fibra de carbono e especialmente projetada. Meu portão não é perfeito. Há uma leve claudicação permanente, uma lembrança física da minha história. Mas cada passo é firme. Cada passo é meu, cheio de propósito. Não sou mais vítima do espólio de Ralph. Não sou mais definido por sua crueldade ou ambição. Sou uma sobrevivente, uma professora, uma parceira de um homem que viu meu valor quando eu não conseguia. Eu sou o mestre da minha própria vida. Minha família me deixou um legado de traição. Mas daquelas cinzas amargas, construí uma nova. Um legado de resiliência, de honra, de uma pessoa firme e tranquila. Estou aqui observando o sol nascer sobre o Hudson com a mão quente de Kylie na minha e o relógio do meu avô tic-taqueando firmemente no meu pulso. Sei que esta é minha verdadeira herança e que ela é mais valiosa do que todo o vinho do Vale de Napa. Aquele nascer do sol sobre o Hudson não foi apenas o fim da minha história. Era uma mensagem para qualquer um que se sinta preso em uma história que outra pessoa escreveu para eles. Seu legado não é o que fizeram com você. É o que você escolhe construir a partir das cinzas. Se esta história repercutiu em você ou se você conhece alguém que precisa ouvir que tem força para encontrar seu próprio nascer do sol, curta, compartilhe e inscreva-se neste canal para mais histórias de resiliência e esperança. Lembre-se, você nunca está realmente sozinho.